Ok. Vamos ver. Boa noite àqueles que estão entrando. Sejam bem-vindos. Pamela, boa noite. Boa noite a todos. Wanda, boa noite Aninha. Boa noite Sônia, sejam bem-vindas. Bem-vindos todos. Melissa, boa noite. Boa noite, Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Mário, meu irmão, boa noite. Boa noite, Cacilda. Mercedes, boa noite, sejam todos bem-vindos. Altino, seu Flávio, boa noite. Tati, boa noite, Lucilene. E a todos que estão chegando, Janice, Fátima, boa noite a todos. Rô, minha irmã, boa noite. Hoje teremos, como todas as quintas-feiras, a nossa live de perguntas e respostas, né? Paulo, Silvana, boa noite, Vânia, Janir, Wanda, Dalva, Odete, minha irmãzinha, Juliana, Deise, a todos que estão entrando aí, Ricardo, Michele, Yara, minha priminha, Mazé, sejam todos bem-vindos. E a todos aqueles que estão acompanhando conosco e eventualmente não colocaram também alguma coisa, que sejam bem-vindos. Conceição, Clarice, Leila, Sandra, Clarice, Valdemir, Marlúcia, Joaquim, meu irmão, Eliane, boa noite, Arlete, minha irmãzinha, saudade, Tânia, Ana Cleide, seu Macir, boa noite a todos, Zéza, minha irmã, boa noite. Que possamos ter uma noite de muita luz e muita paz, né? Nessa comunhão de energia tão gostosa que a gente tem oportunidade toda terça e toda quinta. Marina, Mila, boa noite, Luiz Leandro, Gino, Gi, Landa, e a todos que estão entrando aí, ao Hélio, e a todos que estão conosco aqui, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente vai iniciar mais uma live, que possamos ter uma noite de muita luz, né? E hoje, como todas as quintas-feiras, a live é de vocês, né? Vocês vão fazer as questões e a gente vai respondendo, né? Então, como habitual já, nós vamos fazer a prece às 8 horas da noite e aí logo após vocês já podem começar as questões, eu vou respondê-las todas. Peço, como sempre peço, que vocês façam as questões até 8h50, 10 para as 9, para dar tempo de eu responder todas. E aí após nós vamos fazer as vibrações pelos necessitados e também a vibração do passe e da fluidificação da água. Então eu já convido vocês também a separar lá a aguinha, a garrafinha, o copinho, para que ao final a gente possa fazer a vibração da fluidificação, tá certo? Falta um minutinho. Jéssica, Laura, Ivali, todos sejam muito bem-vindos. Do meu irmão, seja bem-vindo. Um grande abraço a todos que colocaram alguma coisa, que dá para a gente ver apenas aqueles que colocaram, né, alguma mensagem. Tatiana, e a todos que estão chegando aí, Xande, meu irmão, e a todos aqueles que não colocaram, mas estão conosco aqui conectados, sejam muito bem-vindos.
Bom, 8 horas. Kreiner, boa noite. Cristina, 8 horas. Então vamos iniciar com uma prece, mas antes eu vou conectar aqui no celular para minha mãe, que ela é responsável pelas questões aqui nossas. E aí nós vamos, antes de iniciar, eu quero até fazer eu quero até comentar uma coisa com vocês. Aqui. Então, nem sempre o celular traz imediatamente algum comentário de vocês. Então, nós estamos fazendo assim, eu tô ao lado dela, seguindo pelos comentários que estão aparecendo aqui na minha tela e ela ali, tá? Então, eventualmente, pulou alguma questão, alguma coisa, vocês alertem para a gente aqui, para que a gente possa tá também pegando todas, tá bom? Bom, vamos então fazer a nossa prece inicial para podermos começar. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora ficamos à disposição de vocês, tá bom? João, entra uma pergunta aqui. O pânico pode ser karma da pessoa ou a pessoa adquiriu nessa encarnação? Se uma pessoa tem pânico, ela vai morrer com isso ou ela pode resgatar com o tempo? Bom, em relação ao pânico, o pânico é um sintoma do processo depressivo, né? Então, a gente precisa notar a primeira coisa. O pânico é uma consequência do processo depressivo, que é uma doença, tá? Como toda doença, ela nasce no espírito, não no corpo, né? Quando a gente analisa o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e outros livros de André Luiz, a gente percebe que toda doença ela nasce do descontrole do espírito. Isso é vazado ao corpo espiritual, que vaza isso para o corpo físico. Então, a depressão e, por consequência, o pânico é uma doença da alma, com consequências orgânicas, tá? Então, o que ocorre? Em sendo um problema da alma, a gente não pode colocar uma questão kármica, né? Então, não é um karma da pessoa, né? Ele não tem que resgatar nada nesse sentido de ele errou no passado e agora precisa reparar isso e vem com pânico ou com depressão. Não. O pânico e a depressão é algo que está errado dentro da pessoa, no íntimo da pessoa, no espírito e na mente da pessoa, né? E isso gera consequências orgânicas, que é o processo depressivo e o processo de depressão, né? De pânico. Quando a pessoa coloca aqui, adquiriu nesta encarnação ou em outra, e se vai morrer com isso ou ela pode resgatar com o tempo, né? O processo depressivo e, por consequência, o pânico, ele deve ser tratado em 3 níveis diferentes. O médico, medicamentoso, porque às vezes o medicamento é necessário. O psicológico, através de um psiquiatra ou um psicólogo. E o tratamento espiritual, né? Então, há necessidade do tratamento médico, medicamentoso, não como o remédio não deve ser utilizado
como algo que vai resolver o problema, definitivamente. É uma muleta. O remédio é um alívio orgânico para que o espírito recobre forças de se recuperar. Então, quando a gente fica com a muleta da medicação, e ela vai ao longo do tempo, nós vamos deixando de lado a nossa responsabilidade de mudar. O tratamento psicológico ajuda muito nisso, a nos descobrir interiormente, a nos conhecer e saber o que está errado. O que está acontecendo em mim que gerou a depressão, que gerou o pânico. E o espiritual não é apenas tomar passe, assistir palestra, tomar água fluidificada, ou eventual processo de desobsessão. Não é só isso. O processo de depressão só se cura quando aliado ao remédio para aliviar os sintomas e ajudar você a se recuperar. Ao lado do processo psicológico para você se conhecer. E ao lado do passe e da fluidificação das águas, mas também, principalmente, rever conceitos, mudar. Né? A depressão é um alerta que o caminho que você está tomando na tua vida não está correto, na sua forma de ser e de sentir as coisas. Então há necessidade de mudar. Como muda? Conhecendo a si mesmo, percebendo o que está de errado, quais são as suas ações no dia a dia que estão indo contra a sua consciência. Né? Quais são os meus erros? Quais são as minhas fraquezas? E diante disso, mudar. O que a doutrina espírita chama de renovação ou reforma íntima. Né? Porque se a depressão é uma consequência do desajuste do espírito, quando você reajusta a sua conduta espiritual, você se cura. Né? A medicação deixa de ter necessidade e você toca a tua vida. Né? Então, a depressão e o pânico não são causas, são efeitos. Portanto, ela não tem origem kármica e não deve ser entendida como algo que se deve ser resgatado, mas como uma consequência de um desequilíbrio mental e espiritual que deve ser, sim, auxiliado e aliviado pela medicação, mas deve ser analisado a profundeza disso através de um psicólogo ou psiquiatra, para que você possa entender as causas. E entendendo as causas, lutar espiritualmente ao lado da espiritualidade superior para modificar as suas atitudes negativas, as suas atitudes que não estão sendo compatíveis com a sua consciência, e aí no momento que você equilibra atos, palavras e ações, atos, pensamentos e palavras com a sua consciência, a depressão e o pânico acabam por desaparecer. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Quero saber porque sempre sonho e não me lembro do sonho. Isso me deixa confusa. O sonho, na verdade a gente comenta muito sobre o sonho aqui. O sonho nem sempre é um reflexo da realidade do que a gente vive no mundo espiritual. E por que às vezes a gente não lembra? Porque o cérebro é do corpo, a mente é do espírito. Tudo que a gente vive no mundo espiritual, ele fica gravado na mente. E quando voltamos ao corpo físico, o que está na mente, as informações que estão na mente, tentam ser processadas no cérebro, que é um grande computador que processa essas informações. Mas, não obstante ser uma maravilhosa máquina de processamento, o cérebro não consegue processar com fidelidade e de forma completa as informações do mundo espiritual e do mundo físico.
Então, quando nós sonhamos, são sonhos que nos marcam muito, né? Ficam gravados e aí tem mais facilidade de ser lembrados. Quando nós não sonhamos, é sinal que o cérebro não conseguiu decodificar as informações da mente durante aquela noite. Nada de tão sério, não é nenhuma doença, nenhum problema com você. É uma coisa extremamente natural, né? E aí as pessoas não lembram e, por ocasião, imaginam que não sonharam ou não vivenciaram no mundo espiritual. Não, vivenciaram, apenas não conseguiram se lembrar. É muito comum também, por exemplo, você acordar pela manhã e lembrar de um sonho, mas o simples ato de olhar no relógio para ver que horas são, essa lembrança já desaparece. É uma coisa perfeitamente normal. Faz 3 meses que perdi meu filho. Queria tanto saber alguma coisa dele. Minha irmã, o nosso carinho, o nosso acolhimento, as nossas orações por você. É um momento extremamente delicado, realmente, né? Mas tente perceber, e a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, que cada um de nós é um espírito imortal, né? E que passamos por um período na Terra de aprendizado, de renovação, de experiências. Alguns passam por experiências longas pela necessidade. 50, 60, 80, 100 anos. Tem espíritos que têm necessidade de experiências breves e desencarnam na infância, muitas vezes ao recém-nascidos, né? Então, diante disso, a doutrina espírita nos convoca a, talvez, ao meu modesto ponto de vista, a informação mais consoladora que existe, que a morte não acaba com a vida, que seu filhinho continua vivo, continua amando da mesma forma que você o continua amando. E com certeza, minha irmã, chegará um momento em que ele terá condições, e você também, de receber uma mensagem dele. Não necessariamente pela psicografia de médiuns, né? Que é uma oportunidade. Mas não se vincule a isso, porque Deus é infinita misericórdia. Se eventualmente você não conseguir ter acesso a algum médium, psicógrafo, não é porque Deus não permite. Você pode sim reencontrá-lo através de sonho, não é? Mas há necessidade de dar tempo ao tempo. Você colocou 3 meses, é um tempo relativamente curto para aquilo que nós chamamos de processo de adaptação no mundo espiritual. Com toda certeza, nesse momento, ele está sendo acolhido e fortalecido nesse momento de adaptação no mundo espiritual, e tenho a certeza de que, assim que ele estiver em condições, adaptado, ele virá, com autorização de Deus, o nosso Pai, para te visitar através de um sonho. Que Deus te abençoe, te ilumine nesse momento tão difícil. E se recorde, minha irmã, sempre que bater o desespero e a dor, se lembre dele com alegria, dos momentos de alegria, e ore com ele e para ele, sem o desespero. Porque esse é o maior presente que você pode dar a ele. E com certeza, ele, no momento certo, virá te visitar. Tem um recadinho aqui, João. Boa noite a todos. Boa noite, João. Manda um beijo para minha amiga, Dona Madalena. Outro para você, Thaís. Ah, então. Tá aqui do meu lado, viu, Thaís?
Tá firme e forte aqui. Aquele beijo carinhoso, viu? Um abraço. Agora outra pergunta, João. Gostaria de saber porque eu não me lembro dos sonhos à noite. Gostaria de saber porque eu sempre chamo minha filha para vir nos meus sonhos, para eu matar um pouco das saudades, mas não consigo. Isso pode ser algum bloqueio? Bom, como eu havia comentado na questão anterior, a questão de você sonhar com um familiar querido que já se foi, envolve várias situações, né? Não é apenas a vontade de sonhar, né? Não é apenas a tua vontade, mas há também a possibilidade do ser querido ser trazido, né? Porque assim, para que se tenha um sonho espiritual, há necessidade do encontro. E para que esse encontro ocorra, há a necessidade de a pessoa que vai sonhar esteja em condições favoráveis e o ser querido que está no mundo espiritual esteja em condições de vir ao encontro de forma que ele aproveite esse encontro e esteja em condições. Então, nem sempre o espírito está em plena condição de vir nos visitar naquele momento, né? Então, continue orando, minha irmã, à noite, pedindo a Deus, mas com fé e resignação, que no momento certo você terá esse sonho. No capítulo 7 do Evangelho temos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fale um pouquinho sobre isso. Bom, bem-aventurados os pobres de espírito. Bom, não querendo fazer autopromoção, essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma palestra para um grupo de amigos, para um centro, em que eu faço palestra antes da pandemia, os nossos irmãos da Associação do Bom Samaritano, e foi exatamente sobre esse tema, bem-aventurados os aflitos. Então, se caso, eu vou dar em linhas gerais, né? Mas você analise essa palestra, que ali eu tenho condição de aprofundar um pouco mais, tá? Quando Jesus falou bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava se referindo aos pobres de sentimentos materiais, aos pobres de sentimentos mundanos, pobre de orgulho, pobre de vaidade, pobre de egoísmo. Pobreza de espírito, nesse sentido, é aqueles que têm alto valor espiritual, valores espirituais já desenvolvidos. Principalmente esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que fazem parte do grupo do Espírito da Verdade combatem de forma muito firme o orgulho. O orgulho talvez seja, ao lado do egoísmo, uma das maiores chagas da humanidade. E talvez não, porque o próprio Espírito de Verdade fala isso no Livro dos Espíritos, quando ele nos fala: o orgulho e o egoísmo, formando o personalismo, é a maior chaga da humanidade. Então, quando se fala em pobres de espírito entrarão no reino dos céus, significa isso. Aqueles que, para adentrar o reino dos céus, que não é o céu mitológico ou teológico, mas é o céu da consciência tranquila, é o céu da consciência e do coração em paz. Esse é o verdadeiro céu, né? Para adentrar esse céu, nós não temos condições de adentrar nele se não nos despojarmos, se não arrancarmos do nosso coração o orgulho e o egoísmo, principalmente o orgulho. Parou de entrar, entrou aí? Sonho com a minha... Sonhos com a avó. Né? Bom, só isso que colocou. Sonhos com a avó. É natural também, né? A gente está falando em sonhos,
É comum também, da mesma forma que há pessoas que pedem para sonhar, há pessoas que sonham, né? Por quê? Muito provavelmente a tua vozinha veio te fazer uma visita e aí você entrou em sintonia com ela através do sonho, no momento que se desdobrou, saiu do corpo durante o sono, encontrou com ela e a lembrança disso vem através do sonho, né? Ou, eventualmente, você, quando sai do corpo, pode eventualmente ir à colônia espiritual onde ela está, encontrá-la, e aí você também sonha, tá? Um recadinho. Essa é a melhor parte depois do desencarne, saber que um dia vamos estar juntos de novo. Exatamente. Por enquanto, não temos nenhum. Deixa eu me ver. Tem uma aqui. João, quando estamos encarnados, a nossa inteligência é mais limitada? Com certeza, quando estamos encarnados, a nossa inteligência é muito mais limitada, né? Vamos pensar que o corpo físico, não obstante ser um maravilhoso instrumento de ação, ele faz com que o espírito fique ligado ao corpo físico. Então nós não conseguimos nos expressar com toda a facilidade que nós temos enquanto estamos desencarnados, né? Então, quando você vê os livros de André Luiz, por exemplo, os espíritos, quando atingem uma certa evolução, eles se comunicam pelo pensamento, eles volitam, né? Eles ganham distâncias imensas pela velocidade do pensamento. E nós não conseguimos, na condição de encarnado, tais condições pelo fato de estarmos vinculados ao corpo físico. Então a inteligência do espírito é muito mais evoluída do que a inteligência quando estamos no corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico, não obstante ser, reforçando essa ideia, não obstante ser uma maravilhosa ferramenta de evolução, inibe toda a potencialidade do espírito e a inteligência também. Por que isso? Porque precisamos dessa inibição para poder transitar na Terra e cumprir a nossa tarefa na Terra, tá? João, poderia falar um pouco sobre a concentração mediúnica que tanto ouço Divaldo Franco e Raul Teixeira falar? Eles dizem não ser apenas parar de falar e relaxar. É algo mais para os trabalhos mediúnicos, necessários para a psicofonia, entre outros. Bom, aí a gente entra num terreno específico, que é a mediunidade, tá? Todo médium já ouviu falar, vamos concentrar para iniciar a reunião, ou vamos concentrar para trabalhar mediunicamente. Na verdade, a concentração, ela também foi no meio espírita, e aí eu estou falando do movimento espírita, de pessoas, né? Foi mal interpretada, né? Porque, na verdade, assim, a gente imagina o quê? Concentrar é ficar quietinho, né? É ficar quietinho, de boca. Mas não é só isso, né? A concentração é um pouco mais disso, é entrar em sintonia com os espíritos de luz, para que nós, na condição de médiuns, possamos servir de instrumentos fiéis a eles, para o trabalho que vai ser desenvolvido, no caso, a reunião mediúnica, né? E como conseguir isso? Não é apenas ficar em silêncio da boca, mas ficar em silêncio da mente. Porque muitas vezes a gente vai a um trabalho mediúnico e antes de começar, todo mundo fica em silêncio, mas a mente está correndo, está correndo, está correndo. Então, é um exercício de serenar a mente, porque a gente passa o dia inteiro pulando de um pensamento para outro.
Quando chega na reunião mediúnica, a gente tem uma dificuldade muito grande de concentrar, ou seja, de aquietar esses pensamentos e vincular num pensamento só. O que é uma das técnicas, a meditação usa muito isso, né? A yoga, a meditação, enfim. Né? Então eu costumo comparar o nosso pensamento a um macaco, a um macaquinho. Ele vive pulando de um galho para o outro, de um pensamento para o outro, de uma ideia para outra. Quando a gente está na reunião mediúnica é a mesma coisa, porque nós não estamos habituados a disciplinar o pensamento. Então a gente joga o pensamento e deixa ele embora. Quando estamos na reunião, o que acontece? Geralmente, a pessoa começa a tentar concentrar, ou seja, tentar orar, vincular o pensamento a Deus, a espiritualidade superior, vem o macaquinho e joga o nosso pensamento para outro lugar. Então, o que é a concentração? É o exercício que nós temos em domar esse macaquinho. Quanto mais a gente consegue domar esse macaquinho, mais concentrado nós vamos estar. Né? Então, é um serviço árduo, é um serviço demorado. Né? Concentrar não é apenas fechar a boca, é fazer força com o tempo e cada dia mais se esforçar para que nós possamos manter a sintonia elevada. E a sintonia elevada a gente consegue pela concentração do pensamento em um foco só, e não pulando como nós já estamos habituados. Né? É nesse sentido que Divaldo Franco e Raul Teixeira falam sobre a concentração mediúnica. Dez dias antes de eu perder meu filho, eu sonhei com tudo que aconteceu com ele. Eu acordei, fui até a cama dele, chorei muito, contei para ele e dormi com ele, ok? Será que foi isso um aviso para mim evitar? Ok. Ia acontecer ou era para me confortar? Não, minha irmã, na verdade, isso é comum em algumas oportunidades, tá? As pessoas muitas vezes falam assim, eu sonho com alguma coisa e acontece. Eu sonho com alguma pessoa e ela morre. Eu sonhei que ele morreu e ele morreu realmente. Será que ele morreu por causa do meu sonho? Ou será que esse sonho foi para que eu tentasse evitar alguma coisa? Né? Tire isso da tua cabeça, minha irmã. O que ocorreu foi o seguinte: toda e qualquer desencarne, toda e qualquer morte física está planejada pela espiritualidade superior. Todo espírito, quando encarna, ele tem em média mais ou menos a data que vai voltar para casa, voltar para o mundo espiritual, tá? Excetuando-se o suicida. O suicídio é a única morte imprevista pela espiritualidade. Então, o que ocorre? Os espíritos amigos, os mentores espirituais, os amigos do teu filhinho que ficaram lá abençoando ele, o seu protetor espiritual, quando chega a época dele voltar, eles já começam todos os preparativos para que ele seja o mais bem amparado possível no processo de desencarne, de morte. Então, esse processo de preparação começa dias antes, porque eles sabem que ele vai retornar. E quando a pessoa tem uma certa sensibilidade, e principalmente se tratando de mãe, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe é indescritível, né? A relação de uma mãe com o filho. Então, você na condição de mãe, e tendo uma certa sensibilidade, captou essa movimentação da espiritualidade, já de preparação para que ele pudesse ser o melhor amparado possível nesse momento, captou tudo isso e decodificou como um sonho da sua partida. Né? Então é perfeitamente natural e explicável, mas não tem nenhuma relação com um aviso para que você eventualmente pudesse impedir.
Na realidade, você captou algo que já estava sendo preparado, que já estava nos planos da divindade e no próprio plano reencarnatório do seu filhinho, que ele próprio optou antes de encarnar, que ele teria esse período com vocês, né? E depois retornaria, tá? Os espíritos desencarnados veem quem está orando por eles, como André Luiz viu no filme Nosso Lar? Os espíritos, quando alguém ora por nós, eles sentem a oração com um alívio muito grande, desde que, e aí Chico Xavier que fala isso no programa Pinga Fogo de 1971, desde que a oração seja com sentimento de amor e sentimento de entrega a Deus. Se essa oração for resultado de uma revolta contra os desígnios de Deus, isso acaba prejudicando o espírito. Mas quando essa oração é voltada com todo amor, com todo sentimento de carinho, com todo aconchego, para que ele realmente, na nova existência, possa continuar evoluindo, eles recebem com maior carinho, com maior amor e os ajuda demais, né? Então eles sentem. A partir do momento que eles estão adaptados ao mundo espiritual, eles podem sim, como mostrado no filme da André Luiz, do Nosso Lar, eles podem ver quem oraram por eles. E gratos, muitas vezes, vêm nos visitar. Tá bom? João, é normal que um animal seja mais apegado a uma pessoa da família? A minha gata é muito apegada com minha filha, que tem autismo. Será que isso é uma escolha de vidas passadas das duas? No caso, minha e minha gata. Bom, a gente sabe que os animais estão num processo de evolução como nós, né? Da mesma forma que um dia passamos pela fase animal, um dia os animais chegarão à fase humana, né? Então eles reencarnam, né? Então é sim totalmente possível que os animais tenham uma vinculação muito forte com determinadas pessoas, né? Acredito que é muito pouco provável que essa ligação do gatinho com a sua filha, né? Com a sua filha, não seja necessariamente de outras existências, como é muito comum no ser humano. Por quê? Porque o processo de encarnação de animais é muito mais simples e menos complexo do que na fase humana. Então, eu acredito que é mais provável que essa ligação dela com a filha, né? É filha dele. Com a filha, seja em virtude do sentimento que a sua filha nutre de bondade, da energia que emana do seu espírito. Porque os animais percebem com uma facilidade incrível a energia que é emanada pelos espíritos. Tanto é que os animais conseguem perceber quando uma pessoa má se aproxima, elas ficam bravas ou elas se afastam. E quando a pessoa é muito amorosa, muito dedicada, um sentimento, uma alma nobre, elas se aproximam, se aconchegam mais. Então acredito que seja por essa sintonia de amor e de carinho da sua filhinha, tá? João, tem uma pergunta aqui. Quais são nossos decríveis ajustes? Acho que é ajustes, né? Deixa eu só responder uma aqui. Sim. Não sei se a senhora tem sobre tatuagem. Não. Não? João, gostaria que você falasse sobre a opinião dos espíritos sobre tatuagem. Na verdade, a tatuagem, as pessoas muitas vezes equivocadamente falam que a tatuagem é errado porque marcaria o perispírito. Tá?
Assim, o que marca o perispírito, são as vinculações negativas, como marcas dolorosas, tá? Agora, a tatuagem, ela é uma maneira de expressão da pessoa, né? Agora, depende da intenção dessa tatuagem. Se a intenção da tatuagem é a lembrança de um ser querido, uma mensagem positiva, né? Algo que a pessoa goste, né? Porque muita gente, por exemplo, o meu cunhado, ele, quando o seu primeiro filho nasceu, ele fez uma tatuagem do rosto do filho nas costas, né? E existem várias pessoas que escrevem o nome do marido, da esposa, dos filhos, ou uma mensagem positiva, uma mensagem de encorajamento, enfim. Isso são modos de tatuagem que são expressões da própria pessoa. E isso não interfere em nada no seu processo evolutivo, não interfere em nada no seu perispírito. Agora, quando a tatuagem é marcada por um sentimento de agressão, um sentimento de revolta, né, um sentimento negativo, aí ela marca o perispírito, mas não por causa da tatuagem, mas por causa do sentimento negativo colocado na tatuagem, né? Então, por exemplo, e isso não interfere muito, né? Tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que fazem uma tatuagem de caveira, né? Que é uma coisa aparentemente negativa, né? Mas ela vê como uma coisa positiva. Então, o que vale é o sentimento e não o desenho. Então, no caso de tatuagem, a espiritualidade não tem nenhuma objeção, nenhum contrário, né? Desde que não reflita um sentimento negativo, né? E se não refletir um sentimento negativo, ao desencarnar, a tatuagem fica no corpo, né? Se eventualmente o espírito quiser, porque o perispírito é plástico nas suas formas e pode ser moldado conforme a mente do espírito, ela pode projetar a imagem da tatuagem no mundo espiritual, no seu corpo espiritual, sem problema nenhum. Quais são nossos declives, ajustes? Acho que é ajustes, né? Declives. Quais são os nossos declives, ajustes? A senhora sabe quem mandou? Xande. Eu peço ao nosso irmão que fez essa questão, quais são os nossos declives, ajustes, que por favor refaça a questão, que eu não entendi muito bem, tá? Por favor. Tem mais algum? Tem. É possível um dia após desencarne haver comunicação de um espírito? Como é a pergunta? É possível, após um dia de desencarne, haver a comunicação de um espírito? Teoricamente é possível, né? Teoricamente. Porque assim, o processo de desencarne é um processo delicado, né? E não é um processo fácil para espíritos como nós, a grande maioria de nós, que ainda é muito apegado à matéria. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma vida que não é tão apegado, é um processo delicado, porque é um processo de mudança, né? De mudança. Então, é normal, e isso é normal, para uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que não é apegada à matéria, mesmo assim, ela passa por um processo de transição, né? Ou seja, ela é desligada do corpo. Muitas vezes esse processo de desligamento leva
em sendo uma boa pessoa, alguns minutos ou algumas horas, né? Depois disso, ela é encaminhada a uma colônia espiritual, a um hospital, ela passa por alguns dias ou até algumas semanas ali, se adaptando, entra em contato com os familiares que já desencarnaram, né? Então, para depois ter a oportunidade de se equilibrando, vir amparada pela espiritualidade e dar uma comunicação. Então não é bem fácil e simples assim, né? Teria teoricamente a possibilidade de fazer isso desde que o espírito fosse um pouco mais evoluído, ou seja, muito evoluído, né? Como, por exemplo, José Herculano Pires, o grande Herculano Pires, nossa, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, que na noite que desencarnou, estava tendo uma reunião mediúnica na sua residência e ele estava trabalhando no escritório, ele tem um problema, vai para o hospital, desencarna lá e vem dar comunicação na reunião mediúnica, né? Mas ele é um espírito altamente evoluído, né? A grande maioria de nós não tem condições. Então nós precisamos analisar isso com muita calma, com muito cuidado, para não cairmos em eventual mistificação. Tem alguma aí, João? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Tem? Então Tem. pode ir. Bom, primeiro tem um recadinho. Boa noite, João e Dona Madalena. Gostaria de saber quando poderemos nos reunir novamente no GAEFA. O amor e a saudade é muito grande, sem contar a falta que essa família faz. Amo vocês, Aninha. Ô, Aninha, estamos rezando todo dia para ser o mais breve possível, né? Mas eu particularmente entendo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, porque assim, com a graça de Deus, nós tivemos o meio digital para que a gente pudesse continuar o trabalho. Mas realmente é uma saudade imensa das nossas reuniões públicas, né? Mas tenho certeza e fé em Deus que logo, logo isso tudo a gente supera e logo, logo a gente está de volta. Não esquecendo dos nossos irmãos virtuais, de longe, de perto, que não serão esquecidos, continuaremos com as lives, né? Às vezes sinto uns calafrios e arrepia os braços e costas. Me dá uma vontade de chorar. O que significa? Significa que você tem uma sensibilidade, que não necessariamente seja mediúnica. Porque Kardec fala no livro dos médiuns que todos somos médiuns em algum grau. As pessoas vulgarmente chamam os médiuns aqueles que são ostensivos, que sentem todo dia, toda hora, que é constante. E aí a gente precisa disciplinar isso. Agora, as pessoas, de uma forma geral, de vez em quando sentem um arrepio, sentem um pressentimento, sentem uma eventual dor de cabeça. Quando está conversando com alguém e se sente mal e fala, nossa, essa pessoa está carregada, né? Ou está conversando com alguém muito bom e a gente sente uma tranquilidade, uma paz. São essas energias que a gente sente. Você tem uma sensibilidade mediúnica só, tá? Isso é normal. Meu cachorro faleceu. Gostaria de saber sobre o desencarne e a reencarnação de animais, né? Bom, irmão ou irmã? Não, tudo bem. Na verdade, meu irmão ou minha irmã, nós também não querendo fazer autopromoção, mas nós temos uma live em que nós falamos somente sobre animais, tá? Então, se caso você tiver interesse nesse assunto, procure no nosso canal Gaefa Espírita as nossas lives de terça-feira, né? Lá nós temos uma live intitulada Os Animais Têm Alma, e aí ali eu aprofundo bem essa questão. Mas na verdade, os animais, como eu já disse, eles são espíritos em evolução como nós, e um dia chegarão à fase humana, não como nós um dia fomos da fase animal.
Então eles reencarnam e desencarnam, reencarnam e desencarnam. Como eles ainda não têm consciência, eles não estão ligados à lei de causa e efeito. Então o processo de encarnação deles é muito mais simples do que o nosso. Portanto, eles não ficam muito tempo no mundo espiritual. Quando desencarnam, dentro de alguns dias, no máximo semanas, eles retornam. E na maioria das vezes retornam quando há uma vinculação muito forte de sentimento com os donos, ele muitas vezes volta na mesma família. Viu, João? Essa pergunta foi feita por JH Envelopamento. Uma firma, né? Sim. Agora temos outras. Tudo na Terra é cópia do mundo espiritual. O que seria o aerobus aqui na Terra? Bom, você tem razão. Tudo que existe na Terra é uma cópia muito fraquinha, muito em branco e preto, né? Como se fosse uma impressão com cartucho só preto acabando, né? Porque tudo que a gente tem aqui na Terra existe no mundo espiritual, né? Então, e nem tudo que tem no mundo espiritual tem no mundo físico. Então, se a gente fizer por exemplo, um paralelo, né? Um paralelo com as obras de André Luiz. André Luiz escreveu Nosso Lar, se não me falha a memória, em 1941 ou 42. Ele descreve ali computadores, sendo que o primeiro computador do mundo, se não me falha a memória, e não me falha o conhecimento, só veio à Terra na década de 50. Né? Então, tudo que existe no mundo espiritual, um dia chegará ao mundo físico. Tá? Então, o aerobus, que tanto se aprendeu no Nosso Lar, é um veículo, né, que utiliza o magnetismo para se movimentar. E nós aqui na Terra ainda estamos engatinhando não, estamos rastejando no conhecimento do magnetismo. Mas o que nós temos certeza é que um dia o magnetismo chegará à Terra e dará verdadeiras maravilhas como o aerobus. João, há uns dias eu pressenti que a cachorrinha de minha prima iria passar por algo difícil. Ontem tive a notícia que a cachorrinha está paralisada, hérnia de disco na coluna. Como se explica isso? Por favor. Sonho? Sonho ou Não. pressentimento? Há uns dias eu pressenti, ela pressentiu. Sim. No caso de você pressentir a doença da cachorrinha, é o mesmo significado daquela pessoa que pressentiu também o desencarne do filhinho, tá? A equipe espiritual estava preparando o ambiente para que ocorresse esse problema com ela e você, por uma sensibilidade maior, captou. Como eu coloquei, os animais não têm consciência, então eles não têm livre-arbítrio, portanto, eles não estão ligados à lei de causa e efeito. Como eles não têm condições de gerir, de administrar a própria encarnação, existe uma equipe de espíritos de luz que dirigem as encarnações dos animais. E dependendo da necessidade do animal passar por alguma doença grave nesse sentido, a espiritualidade também projeta e planeja tudo isso. E tudo isso é preparado anteriormente. Então você, com uma sensibilidade, captou. Só isso. João, ao desencarnar, os espíritos que trabalharam por sua melhoria moral, enquanto encarnados, estarão livres para ir e vir entre os humanos ou precisarão contar méritos em serviços para poder realizá-los? Bom, na verdade, quando a pessoa é muito boa no mundo espiritual, no mundo físico, ela ao desencarnar, ela se adapta muito mais rápido e começa a trabalhar, tá? A primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte, que tem muito trabalho no mundo espiritual,
né? Então, voltar à Terra nem sempre é tão necessário assim, né? Então, lógico, há trabalhos aqui na Terra também de assistência, mas tem muita coisa no mundo espiritual. Então, os espíritos mais desprendidos, mais bondosos, eles não perdem muito tempo na mera visita a pessoas ou assim a locais do mundo físico sem um propósito por trás, né? Sempre estão em processo de trabalho e de missão, né? Então há necessidade de um certo preparo para isso. Lógico que quando a pessoa é bondosa, esse preparo é muito mais rápido, né? Muitos não sabem que a reencarnação não acontece somente no planeta Terra. Você poderia explanar um pouco sobre o assunto? Grata. Bom, reencarnação não é só no planeta Terra. Por quê? Porque não existe espírito só no planeta Terra, tá? Uma das bases da doutrina espírita é a pluralidade de mundos habitados. O Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, já nos falava que todos os planetas têm vida espiritual, né? Então, da mesma forma que ocorre a reencarnação no planeta Terra, existe a reencarnação nos outros mundos do universo. E também encarnação entre mundos. Espíritos que estão em determinado mundo podem reencarnar em outro mundo, né? Mas esse é um assunto extremamente complexo, né? Que você também pode dar uma analisada, né? Sobre isso no nosso canal, intitulada Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Apenas antes de continuar, apenas dizer que nós já estamos a 10 para as 9, né? Vocês puderem suspender as questões para que a gente possa responder todas até o final. E dizer que eu não estou fazendo autopromoção, tá, gente? É porque a pessoa faz a pergunta e como tenho um tempo maior que eu posso desenvolver em 45, 50 minutos esse assunto de forma mais aprofundada, seria interessante ela analisar. Boa noite. Eu venho tendo aquela paralisia do sono. Eu tenho tido a sensação de ter alguém comigo. Hoje mesmo até gritei de susto e fiquei com bastante medo. Fico com a seguinte dúvida: é um processo psicológico ou espiritual? A paralisia do sono, geralmente, ela é manifestada de várias maneiras, né? Na maioria das vezes, você dorme e acorda e você não consegue se mover ou falar. Então isso é extremamente angustiante mesmo, é uma angústia imensa, porque você acorda, é como se você não tivesse posse do teu corpo, é uma coisa muito estranha, né? E esse é um processo não físico, mas espiritual, tá? Em alguns sonos conturbados, tá? Quando o espírito sai do corpo, ao dormir, ele caminha pelo mundo espiritual. Quando está num sono conturbado, ou seja, quando ele se sente ameaçado, ele retorna ao corpo físico como se fosse uma pessoa retornando a um abrigo. E quando esse retorno é muito brusco, os laços que unem o perispírito ao corpo físico, eles se chocam rapidamente ao corpo e dão essa sensação de paralisia, né, que dura alguns segundos na realidade, mas a impressão é que dura minutos, né? Então é por isso. O que eu oriento você assim, antes de deitar, antes de se preparar para dormir, fique uns 10 minutos em oração, relaxando a mente, tentando fazer aquilo que nós conversamos anteriormente, da concentração, não para trabalho mediúnico, mas concentração para relaxamento, em oração, em vibração, né? Coloque um pouco com água
peça para ser fluidificada a água. E a partir daí, você toma a água e deita. Eu tenho certeza que isso tende a desaparecer. Às vezes recebemos pessoas em nossa casa que, por algum motivo, deixam uma energia pesada quando vão embora. Como nos proteger? É aquilo que eu comentei. As pessoas, cada pessoa, ela emite energias positivas ou negativas dependendo das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus atos, de suas palavras, né? Como se proteger disso, né? Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela fala o seguinte: o mal dos outros só nos faz mal se nós deixarmos. Então, se nós fecharmos as nossas portas mentais para esse tipo de coisa, a gente sai desse padrão vibratório e não se sintoniza com ele, né? Quando nós vamos a um determinado local que a gente sabe que a pessoa é perturbada, ou um certo local que é perturbado, e a gente não tem como fugir, faça uma oração, pede para os amigos espirituais abençoar, auxiliar, né? E aí você fica protegido. Quando é de sopetão ou não tem outra saída, e a pessoa começar a falar, você mentalmente começa a orar. Começa a se vincular à espiritualidade superior, pedir proteção, amparo, para que você não sofra tanto essa negatividade. E aí, com toda certeza, você vai conseguir, tá? Anjos e demônios, como surgiram na visão espírita? Bom, anjos e demônios tem uma tese muito interessante de Allan Kardec, né? No livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita. E ele analisa a questão de anjos e demônios lá. Se não me falha a memória, o conhecimento, no capítulo 5 ou 6. Mas depois você dá uma conferida lá. Mas em linhas gerais, o que nós chamamos de anjos, na realidade são espíritos que alcançaram um grau de pureza e que eles já estão desapegados dos sentimentos humanos. Isso é anjo, para nós espíritas, tá? É um espírito que já não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem vaidade, né? São espíritos que já se libertaram dos sentimentos negativos humanos. Demônio não existe, né? Demônio, ou diabo, ou o que for, são formas de conceituar aqueles nossos irmãos que transitoriamente escolheram o mal. Porque o mal é uma doença. Eu costumo utilizar essa expressão. O mal é o Alzheimer espiritual. Porque sempre que a pessoa esquece de Deus, ela se torna má. Quando ela se recorda novamente de Deus e se arrepende, ela se cura e se volta ao bem. Não existe eternidade no mal. O espírito que hoje é mau, amanhã fatalmente será bom, mais cedo ou mais tarde. Então, nesse sentido, todos os espíritos são iguais. Aqueles que transitoriamente caminham pelo mal e um dia alcançarão a felicidade e a luz, né? Que nós chamamos equivocadamente de demônios, e aqueles que já atingiram a luz, um grau de pureza e perfeição, que nós chamamos de anjos. Tem alguma aí, João, que não tem? Tem uma aqui da nossa irmã, deixa eu ver. Gente, eu só estou lendo aqui, tá? Uma questão, tá? Por isso que eu estou quietinho aqui.
Eu estou com uma pergunta aqui. Espera aí só um instantinho. Bom, essa na verdade não é bem uma pergunta. É a nossa irmã Patrícia Fabiano. Então eu estou falando com você agora, tá, Patrícia? Lembra semana passada que nós conversamos sobre a tua perda, entre aspas? Então, você recebeu a prova. Ela veio visitar vocês, tá? Ela está presente ao lado de vocês. E isso que você colocou aqui para mim, na questão, é uma prova inegável que ela está ao lado de vocês e demonstrando que o amor continua o mesmo, tá? Ela está muito feliz com a possibilidade de estar visitando vocês, né? E que continue orando por ela, com amor, com carinho. Ela vai te ajudar muito a retirar esse sentimento de culpa que você ainda traz. Mas é aquilo que eu falei, minha irmã, não há culpa nenhuma. Não há culpa nenhuma. Viu? Você não tem culpa de nada, tá? Você é uma mãe que ama profundamente e também é muito amada, tá? Essa é a prova que você teve que ela está ao teu lado, tá? Que Deus te abençoe. Minha filha partiu depois de ter dado à luz, 4 dias depois. Ela queria muito essa bebê. Você acha que ela sente falta da filha no plano espiritual? Será que minha filha está sofrendo por não ter tido tempo de cuidar da sua tão sonhada filha? Irmã, na verdade, como eu coloquei anteriormente, todas as mortes, todos os desencarnes são previstos pela espiritualidade, né? Dizer o porquê que isso tudo aconteceu, diante dos caminhos que entrelaçam nas nossas várias existências, a gente só pode dizer com certeza de que a tua filha e a tua neta tinham essa necessidade. A tua neta tinha que vir pelas mãos, pelo ventre abençoado da sua filha. E veio. E ela retornou ao mundo espiritual. No momento exato que ela havia se programado para retornar. Mesmo que quando nós encarnemos, nós não reconhecemos isso de forma consciente. Ela muito provavelmente está muito bem amparada pela espiritualidade superior, já está sendo devidamente esclarecida dos motivos que levaram a ocorrer tudo isso. E com toda certeza, assim que ela tiver condições e estiver adaptada, ela virá fazer visitas, não só à filhinha querida, mas a toda a família e a você. Temos mais uma aqui. Como ocorre a encarnação do espírito sem que tenha ocorrido acordo entre os pais? Como pode? Como ocorre uma encarnação de espírito sem que tenha ocorrido acordo entre os pais? Porque antes de encarnar há um acordo entre o espírito e os que vão ser pais, né? Sim. Como que ocorre essa encarnação sem que tenha ocorrido acordo entre os pais? Na verdade, toda encarnação, e aí eu comentei isso semana passada, um dos pontos básicos da reencarnação é aonde eu vou nascer.
onde o espírito vai nascer, né? Então, quem será o pai, quem será a mãe? Mas não é uma imposição, não é jamais uma imposição, é um acordo, como você mesmo colocou. Então, quando se recebe um filho, é porque o casal, em desdobramento espiritual, foi convidado a receber esse espírito e ele vem. Lógico que quando nós estamos encarnados ou voltamos a nossa consciência no corpo físico, a gente não se recorda disso. Mas que nós assumimos esse compromisso com esse espírito que vem através de nós, antes de nós encarnarmos muitas vezes, né? Porque muitas vezes um grupo de alguns espíritos se resolvem vir juntos. 2 vêm primeiro, reencarnam, crescem, se tornam jovens, namoram, casam, têm um filho. Aquele espírito que já havia combinado antes deles encarnarem a vir, e vem agora. Então, todo o processo de reencarne é com consentimento espiritual dos pais, mesmo que eles não lembrem disso na condição de lucidez no corpo físico. Aqui não entrou mais nenhuma, aí entrou? Eu só vou conferir aqui se tem mais alguma, para que depois nós passemos para as nossas vibrações e para o passe, tá bom? A percepção de tempo é a mesma no mundo espiritual? Não. A percepção de tempo no mundo espiritual segue a lógica do tempo emocional, né? O que é tempo emocional? E eu vou responder essa questão com uma pergunta. O que leva mais tempo para passar? Uma hora de alegria ou uma hora de angústia? Né? Apesar das duas terem 60 minutos, a hora de angústia leva muito mais tempo. A hora de alegria, muito menos tempo, né? Então, da mesma forma, no mundo espiritual, o tempo é relativo, né? O tempo para os espíritos felizes que trabalham no bem passa muito mais rápido. O tempo para os espíritos em dor, em sofrimento, em revolta, passa muito mais lento, tá? Gente, como eu comentei, eu só estou vendo se tem mais alguma questão aqui, tá? O João tem uma pergunta aqui, mas não sei o que a pessoa quer saber, na verdade. Fala. Pessoa fica com dificuldades para dormir? Dificuldades para dormir, eventualmente possa ser espiritual, né? Geralmente, quando a pessoa tem dificuldade para dormir, ela precisa fazer um levantamento primeiro, né? Orgânico, físico, para ver se tem algum problema, alguma dificuldade, né? E posteriormente, no caso espiritual, se preparar para dormir. Tão pouca gente sabe se preparar para dormir, né? Tirar aí uns 10, 15 minutos, ficar relaxado, a mente relaxada.
em oração ou lendo alguma coisa edificante, se preparar para dormir, né? Aí, unindo os dois, o orgânico e o espiritual, aí nós com toda certeza alcançamos uma boa noite de sono. Pessoal, né? Só. Acredito que seja o primeiro. Toninho me dando uma mão aqui. O primeiro computador no mundo foi em 1946. Como o livro de André Luiz Nosso Lar é de 1942, né? Ou seja, foi antes ainda, né? Ah, tá. Bom, faça uma pergunta aqui a respeito da menina de 10 anos que foi estuprada e ocorreu o aborto, né? Rapidamente eu vou comentar sobre isso. A gente comentou um pouco semana passada, mas vamos comentar mais uma vez. Na verdade, o que gera essas necessidades kármicas é muito complexo, né? A gente precisa entender o seguinte, que todos nós, na condição da infância, da fase adulta ou idosa, antes de estarmos na condição material, somos espíritos imortais. E toda causa gera uma consequência, né? Então, atitudes equivocadas da nossa parte geram necessidade de reparação. Essa necessidade de reparação pode ser feita através da prática do bem ou da reabilitação pelo sofrimento. Quem decide isso? Deus? Não. Os espíritos, o próprio espírito reencarnante. Porque muitas vezes a pessoa fica tão corroída pelo remorso que roga um sofrimento difícil para poder se sentir aliviada na sua consciência de culpa. Então isso você quer dizer que ela reencarnou para ser estuprada? Não. Não, de forma nenhuma. Ela reencarnou para passar por uma situação extremamente traumática. Porque se nós alegarmos ou afirmarmos que ela reencarnou para ser estuprada, nós temos que admitir que alguém reencarnou com o objetivo de estuprar. E isso é ilógico e é uma falta de coerência muito grande, né? Então, a partir do momento que o tio, se não me engano, né, estuprou, ele assumiu uma culpa, uma responsabilidade que não era dele. Ele assumiu para ele, né? E ela resgatou, né, o que teria que ter resgatado. Agora, em relação ao aborto, né, a gente precisa entender que a doutrina espírita advoga a vida. E que, segundo o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, André Luiz nos fala que a reencarnação, o espírito se inicia no corpo a partir da fecundação, 4 horas após a relação sexual. A partir daí, tudo que se for fazer é aborto. No entanto, segundo a doutrina espírita, há apenas uma exceção ao aborto, que é o aborto terapêutico. Quando a espiritualidade nos fala que em caso de risco de vida à mãe, é preferível manter a vida da mãe do que a vida do espírito reencarnante. Que foi o caso dessa menina, porque, convenhamos, com 10 anos de idade, ela não teria nem condições físicas para ter essa criança, sem correr um grave risco de vida, né? Então, nesse sentido, nós precisamos recordar do acolhimento e das orações a essa menina que passou por uma situação extremamente grave, extremamente traumatizante, mas também somos convidados por Jesus a seguir o seu ensinamento, a amar os inimigos. Rogar também por esse homem
que fez essa atrocidade, porque ele é um doente da alma. E ele terá que resgatar tudo isso. Vamos orar por ele também. Mais alguma aí, mãe, que entrou? Não? Não. Creio que já foram. É possível um médium saber se também... É possível saber... É possível um médium saber se também é médium ou sou médium? Bom, como que você sabe se você é médium? Se você tem uma sensibilidade constante. Todo dia você sente, ou vê, ou ouve, ou tem alterações de humor muito rápido, todo dia. Isso é uma constante na tua vida. Muito provavelmente você tem uma mediunidade muito ostensiva, né? Aí a necessidade do estudo, de conhecer e disciplinar isso. Bom, meus irmãos, acabaram as questões, então nós vamos agora partir para a nossa vibração do passe, da fluidificação das águas, e também nós vamos abrir um espaço para a vibração pelos necessitados, tá bom? Eu peço a todos então que elevem o pensamento a Deus, que fechemos nossos olhos, vamos serenar os nossos corações, perceber que nesse momento o ambiente em que estamos, o nosso lar, está sendo todo envolvido em luz. Do teto cai uma suave garoa luminosa, que ao nos atingir é absorvida por nós. Não só nós, mas nossos familiares. Agora observamos ao nosso redor e vemos que as paredes se transfiguram em luz, que o ambiente do nosso lar está todo repleto numa luminosa energia. Começamos agora a perceber os amigos espirituais, envoltos numa suave onda luminosa, que se mistura à energia luminosa do ambiente. Cada qual começa o processo de atendimento e auxílio. Alguns irmãos começam o tratamento da fluidificação da água, transformando-a nesse momento em remédio específico, não só para nós, mas para toda a nossa família. Outros irmãos estão nesse momento envolvendo o nosso lar numa limpeza, retirando as energias negativas, as perturbações. Outros companheiros começam nesse momento a recolher em nosso pensamento todos aqueles que necessitam de auxílio. E nesse momento, vamos recordar por todos aqueles que nos pediram oração, vibrações, a todos que sofrem, a todos aqueles que conhecemos que passam por dificuldades e necessidades. Porque nesse momento, uma equipe de espíritos de luz está acolhendo esses pensamentos em nós, passando para uma outra equipe de trabalho, que na velocidade do pensamento chega até essas pessoas
aonde quer que possam estar, levando a paz, o remédio, a proteção, o auxílio, a força. E enquanto isso, um irmão espiritual se aproxima de nós. O reconhecemos de forma mais graciosa por se tratar do nosso mentor espiritual. Aqueles que convencionamos na terra chamar de nosso anjo guardião, que sorri diante de nós, coloca sua mão luminosa sobre a nossa cabeça e começa a orar. E nesse instante da oração percebemos que do seu peito sai um jato de luz que alcança o nosso peito. E essa luz se reveste todo o nosso organismo, toda a nossa mente, trazendo a harmonia, a paz, a felicidade, retirando os pensamentos negativos e perturbadores, atinge o nosso coração e o íntimo do nosso ser. E uma onda de fé, de esperança e de paz nos invade a alma. A sensação de alegria é imensa. Agora abrimos os olhos. Retornamos lentamente à nossa condição natural e trazemos desse encontro maravilhoso a certeza de que não só recebemos um luminoso passe, que não só a nosso lar for envolvido em luz como nossos familiares, mas também que Deus é nosso Pai e não nos abandona nunca. E não obstante as dificuldades e desafios do caminho, nosso Mestre Jesus sempre estará conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos anjos guardiães, aos trabalhadores espirituais que de forma tão amorosa dirigiram e orientaram a cada aspecto da nossa reunião. Agradecemos a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a doce Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem mais uma vez entregamos essa reunião aos pés, agradecidos. E rogamos, Pai, que nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, concedendo uma noite de paz e de harmonia, e que amanhã possamos retornar às nossas atividades, renovados e fortalecidos, com a certeza de que deveremos fazer dentro de nós o reino dos céus, para que possamos, ao nosso turno, dar a nossa contribuição para transformar a terra no paraíso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião. Nosso profundo agradecimento e gratidão a cada um que esteve conosco, a toda essa energia carinhosa e gostosa que nós recebemos, e tenho certeza que vocês também receberam. Eu gostaria também de dizer, como eu digo todas as lives de quinta, se eventualmente houve alguma resposta, alguma indagação, alguma pergunta, que vocês achem que não tem alguma coerência com a doutrina espírita, por favor, comentem nos comentários, para que a gente também possa
refletir sobre isso e eventualmente mudar os nossos conceitos. Porque como eu gosto demais de dizer a frase de Herculano Pires, na doutrina espírita não existem professores, todos somos alunos. Então, da mesma forma, eu posso me equivocar em algum ponto e gostaria muito de ser alertado sobre isso, para que a gente possa continuar aprendendo cada vez mais, né? Gratidão, carinho e amor a todos, tá? Gostaria de deixar os recados, não poderia deixar de fazer, né? Essa live ficará com todas as outras na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, do Facebook. Será compartilhada na minha página pessoal, João Máximo. Aqueles que quiserem me adicionarem como amigo serão muito bem-vindos. Mas também daqui a alguns minutos estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, né? Ali tem todas as palestras de terça-feira que nós fizemos, já estamos há 4 meses e meio, né? Todas as reuniões de quinta do Pinga Fogo, de perguntas e respostas, algumas dezenas de palestras que a gente andou fazendo ao longo desse tempo todo, que estão gravadas lá, alguns seminários e alguns filmes espíritas. Terça-feira eu comentei da minha ideia, e eu acredito que vai dar muito certo. Eu vou começar a colocar no canal também audiobooks espíritas, que na verdade são radionovelas, né? Nós não chegamos nesse ponto, somos jovens ainda, mas tem radionovelas. Então, radionovela do Nosso Lar, Missionários da Luz, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Violetas na Janela e tantos outros, que eu vou começar a disponibilizar no canal. Então, aqueles que têm uma certa dificuldade na leitura ou não têm tempo de parar para ler, podem ouvir, né, uma radionovela encenada dessas obras. Eu vou estar provavelmente publicando elas no canal a partir dessa semana e espero que vocês gostem, tá? E do mais, agradeço profundamente o carinho da companhia, o amor de vocês. Sintam-se todos abraçados e, se Deus quiser, terça-feira, mais uma live aí com o Evangelho para que nossas reflexões, tá bom? Tenham um abençoado final de semana, um restinho de semana e que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos.